O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, que o Espírito Santo nos abra coração e entendimento nessa noite. Nós estamos celebrando a primeira sexta-feira do mês. Já não sei quantas primeiras sextas-feiras que nós celebramos dentro desse contexto, 6, né? Que nós celebramos dentro desse contexto. Celebramos o Sagrado Coração de Jesus, aquele coração que é manso e humilde, e às vezes a gente confunde mansidão com frieza ou com estagnação. Não, mansidão tem a ver com acolhida, com sabedoria, com sensatez, mas também com aquilo que é adequado na nossa postura e na nossa caminhada de conversão. É interessante que nós vemos na primeira leitura da profecia de Naum, dizendo para nós uma frase que nós usamos muito até em uma música de aclamação, né? Como são belos os pés que anunciam o mensageiro, os pés daquele, né, do mensageiro que anuncia a paz. E aqui nós ouvimos: eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz, falando para Judá que eles podem celebrar festa, cumprir as promessas, porque o inimigo estava sendo aniquilado. Fala que vai restaurar a grandeza de Jacó, fala para confiar em tudo isso, e depois começa a falar os ais, né? Ai de ti, cidade sanguinária, falando de Nínive, e fala toda uma situação de destruição. Porque no fundo, quando a gente fala de paz, nós não estamos falando de sossego, de tranquilidade. Nós estamos falando de decisão, assim como a mansidão não é um sossego, também é decisão. Nós hoje ouvimos a palavra de Deus nos anunciando que a paz virá, como anunciou para aquele povo. Eu creio, nós queremos crer que está dizendo para nós também que um tempo de paz virá, e nós continuamos acreditando nisso, porque a nossa fé nos leva a acreditar, mesmo contra toda esperança. Mas graças a Deus estamos num tempo em que nós podemos dar alguns passos de esperança. Mas nós acreditamos que a paz não vem sem esforço. Ela é sim dom de Deus, mas que se une ao nosso esforço, ao nosso empenho. E na verdade, quando fala do mensageiro que anuncia a paz, a gente sabe que a paz de forma plena é anunciada por Jesus Cristo. Isso é uma profecia muitos anos antes, mas depois por Jesus Cristo, que é a paz definitiva. Ele é a paz, vai dizer depois no Novo Testamento, em outras passagens. Ele é a paz, é aquele que tirou a separação dos povos. Ele é a paz. Só que a paz que Jesus traz, eu já falei sobre isso uma vez, que Deus dá a paz, mas sossego jamais. Ele não dá para nós um sossego, aquela paz que é só uma tranquilidade. Ele dá uma paz comprometida. Padre Zezinho fala de paz inquieta, porque ela nos mexe conosco, com o nosso interior, para que a gente faça algo. Se a gente quer a paz, a gente precisa ser a paz. Se a gente quer um tempo, uma cidade, uma vida reconstruída, a gente tem que agir para que isso aconteça. E aí nós temos no Evangelho como que um resumo do seguimento a Jesus e da conversão. Se alguém quer, aquele que dá a paz vem dizer para nós: se alguém quer me seguir, ter a paz, a vida, né, porque ele é caminho, verdade e vida, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz
e me siga. Esta passagem que a gente lê e que de repente a gente interpreta logo num primeiro momento, nós vemos na sequência que fala de dar a vida, de perder a vida, para ganhar a vida, para encontrar a vida. Isso em alguns momentos parece até meio complicado e contraditório, mas é simples. Quem me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Ninguém pode dar aquilo que não tem, não é? Da mesma forma, nós não podemos dar uma vida que nós não tenhamos controle sobre ela. Explico. Quando fala renuncie-se a si mesmo, ninguém pode renunciar a si mesmo se não tiver a si mesmo. Por isso que a conversão tem a ver com autodomínio, tem a ver com conhecimento de si. Na teologia, no decorrer da história, uma das maneiras de compreender a revelação é que não só Deus se revela a nós, mas Ele nos revela a nós. Ele revela o homem ao próprio homem. Não só revela, é a revelação de Deus, mas de nós mesmos a nós mesmos. Quanto mais a gente toma consciência de quem nós somos, mais a gente consegue limitar, cuidar, direcionar quem nós somos para aquilo que Deus quer que sejamos. Isso é conversão. E quanto mais a gente tem domínio sobre nós mesmos, mais a gente pode ter liberdade. Não por medo, não por insegurança, não por querer que as pessoas vejam, mas por total liberdade de dizer, eu renuncio a mim mesmo. Eu renuncio às minhas vontades. Eu escolho a vontade de Deus. Porque eu sei exatamente quais são as minhas. Quanto mais conhecimento a gente tem de nós mesmos, quanto mais a gente se entende iluminado pela graça de Deus, e isso a oração faz por nós, porque ela nos ilumina, mais a gente é capaz de renunciar a nós mesmos. E depois a palavra de Deus vai dizer que, além de renunciar a nós mesmos, é preciso que a gente tome a cruz de cada dia. A nossa tendência é achar que a cruz é alguém perto de nós. Não que em alguns momentos não seja, tanto que depende da situação, a gente fala, nossa, tem uma cruz para carregar. Eu vejo casais, né, que me encontram e que na brincadeira dizem assim, padre, nossa, eu estou com ele há 20 anos, estou com ela há 20 anos, é a minha cruz, né? Mas num tom até de brincadeira, de conversa. Mas no fundo, a nossa cruz não é o outro. A nossa cruz é como a gente lida com o outro. A nossa cruz é como a gente lida conosco. A nossa cruz é uma provação que a gente precisa enfrentar. Tudo bem que às vezes o outro pode provocar um sofrimento em nós, mas a cruz é o sofrimento que o outro provocou, como a gente acolheu esse sofrimento, não tanto a autoridade do outro. Senão é muito fácil para eu vencer a cruz, quando o outro morrer acabou minha cruz, e isso não vai acontecer. A cruz continua, nós temos uma cruz para carregar. Qual é a nossa cruz? Quem somos nós e onde a gente precisa, o que a gente precisa renunciar de verdade para que o nosso seguimento a Jesus seja sincero. Que nesse tempo que a gente está, talvez na nossa casa, tendo oportunidade de confrontar mais com aquilo que nós somos, em vez de nós sofrermos com o que nós somos, nós possamos entregar ao Senhor o que nós somos, renunciar àquilo que não devemos continuar a ser, porque a mudança não é fraqueza. Mudar, arrepender-se, tomar outra atitude não é fraqueza, é sinal de força. Sinal de quem encontrou a mensagem de Jesus, ouviu a sua voz e obedeceu o seu chamado. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.